Números, capítulo 13. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui na casa de Deus. Fico feliz em tê-los nessa noite. Nossos irmãos visitantes, que Deus abençoe. Sinta-se familiarizado na casa do Pai. Obrigado por estar conosco, nos acompanhando. Glória a Deus. Deus já tem falado aos nossos corações, não é? Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 13, verso 30. Amém? Diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre uma visão do sonho de Deus. Uma visão do que Deus sonha, do que Deus tem para nós. Amém? Qual é o desejo de Deus? Todo sonho está atrelado a um desejo de Deus para nós. Todo sonho está atrelado a um desejo de Deus para nós. É por isso que comumente você ouve a palavra assim, ó, Deus tem um sonho, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem uma visão para a sua vida. Amém? Então nessa noite o sonho de Deus precisa ser visto com os olhos da fé. Pegou? Os sonhos de Deus precisam ser vistos com os olhos da fé. Amém? Pode sentar, por favor, irmãos. Deus é bom demais e a sua bondade se estende para conosco. Eu estava aqui já nesta noite me deliciando na presença de Deus, porque eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. O salmista, certa feita, ele fala assim: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, a minha carne clama pelo Deus vivo. Aí depois ele vai dizer assim: os pardais e as andorinhas já encontraram casa e ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares, ó Deus. Então, nós temos que ter propósito para estar aqui. Nosso irmão William já disse que nós temos que ter um propósito para estar aqui, um coração agradecido para estar aqui, para que aquilo que Deus tem para nós, para revelar para nós, porque este é o momento do culto onde nós celebramos a Deus, com canções, com testemunhos, celebramos ao Senhor na nossa adoração, mas este é o momento em que Deus deixa claro para nós qual é o seu propósito para a nossa vida. Ao sair daqui, estejamos alimentados diante de um discernimento claro, objetivo, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Você sabia que Deus tem expectativa a nosso respeito? É lógico que a expectativa de Deus é diferente da nossa. A expectativa nossa é uma expectativa sem saber o dia de amanhã. A expectativa de Deus é diferente, porque na expectativa de Deus, não é que Ele não saiba o dia de amanhã, Ele já sabe o dia de amanhã, sabe de todas as coisas, mas a expectativa é que nós venhamos a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Essa é a expectativa de Deus, é de que nós venhamos entender qual é o propósito dEle para a nossa vida, e nós não mais venhamos estar sofrendo internamente, externamente, por não entender qual é a vontade do Senhor para nós. A vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, só é entendida e vivida depois que nós mudamos a nossa mente. Então a mente do homem precisa ser mudada. A palavra mente na Bíblia, ela está atrelada ou associada a uns olhos. A mente está atrelada aos olhos. Pastor, mas o que tem que ver a mente com os olhos? Não são esses olhos físicos, são os olhos espirituais. Nós precisamos passar a enxergar na visão de Deus, na visão que Deus tem para nós. Nós muitas vezes morremos de sede em frente a um riacho cristalino de águas puras. Às vezes nós passamos fome diante de um Deus que faz com que o maná ou a provisão dele toque as nossas vidas físicas. Nós precisamos compreender, e Deus permite coisas acontecerem para que nós venhamos a abrir os nossos olhos, que na realidade são os olhos do entendimento do que Deus espera de nós. Você tem fé para crer naquilo que Deus tem para você?
Vou repetir. Você tem fé para crer naquilo que Deus tem para você? Eu poderia aqui nessa noite exortar a todos aqueles que não têm fé para crer. Eu poderia nessa noite trazer ao entendimento uma palavra exortativa de que quem não tem fé vai perecer. Mas eu posso incentivar a sua fé a entender que as coisas de Deus são muito maiores, melhores do que nós podemos imaginar. Você consegue ter fé para crer? Glória a Deus. Então, em cima desta palavra que eu quero ministrar, a visão do sonho de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para nós. Se eu perguntasse aqui para todos, qual foi o dia que o Senhor encontrou com você? Ou qual foi o dia que você teve um encontro com o Senhor? Aí eu posso dizer assim, o que mudou na sua vida? Você vai dizer, tudo, pastor, porque Deus é tudo. Pegou? Você vai dizer assim, pastor, eu encontrei tudo, é lógico, Deus é tudo. E quando você encontra Deus, você encontra o tudo. O mundo quer nos encher de coisas que não nos transbordam. O mundo quer nos encher de coisas que não transbordam, mas Deus preenche a nossa vida até transbordar da sua presença. Amém? Então, quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos tudo. É por isso que quem tem o Senhor não tem falta alguma, porque Ele não nos falta. O Senhor não nos falta. O Senhor está conosco como uma sombra. Foi muito feliz na colocação, nosso irmão Felipe, de colocar para nós, Deus é uma sombra, como diz o salmista, a sombra não nos abandona. A sombra está conosco, enquanto tem sol, tem sombra. E Deus é o sol da justiça. Então, quando nós entendemos estas coisas, o mundo de Deus não liga com este mundo físico de uma forma desconexa. Deus não faz as coisas desconexa a esse mundo. Deus realiza as coisas nesse mundo com conexão neste mundo físico. É por isso que no mundo físico existe falta. Falta não existe no mundo de Deus. Falta não existe no mundo de Deus. A falta só existe no mundo físico. A falta só existe nesse ambiente social. Porque para Deus, no mundo de Deus não existe falta. Agora, por que a falta existe? Porque a falta é a ausência de Deus. A falta é a ausência do Senhor. Todo âmbito de visão, quando se tem a palavra falta, está associada, atrelada à ausência de Deus. Tudo aquilo que falta precisa ser preenchido com Deus. É por isso que o dia que você encontrou o Senhor, a sua falta foi preenchida com o tudo de Deus. Aí, conforme você caminha pela fé, que é o segredo da nossa resposta em Deus, conforme você caminha em fé, você vai vendo tudo aquilo que lhe falta ser completado na sua vida. E nessa noite o Senhor quer mudar a nossa visão. Porque o que dirige a nossa vida não são os nossos olhos físicos, mas é a visão que nós temos dessa vida. É a visão que nós temos. É por isso que, dado o momento da nossa vida, nós nos deparamos com situações que nós chamamos de situações adversas ou impossíveis. Porque quando nós nos deparamos com isso, ali a nossa visão enxerga um ponto final. Mas a fé nos faz enxergar além daquilo, e é daí que nós começamos a entender o mundo de Deus neste mundo físico. Nós começamos a compreender Deus neste mundo físico. E a Bíblia é especialista em mostrar e revelar a grandeza deste Deus nas necessidades humanas. É somente nas necessidades humanas que nós conseguimos tirar experiências de uma vida que precisa ser preenchida por Deus. Então, em cima desta palavra, Deus quer mudar a nossa visão, as pessoas cultivarem a conhecer o sonho de Deus para nós, aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Você não é escória da sociedade, você não é um erro de um fruto natural da sua vida, você não é um fruto de um abuso, você é fruto da vontade de Deus para essa vida. Você é fruto da vontade de Deus para essa vida. Então, quando nós nos deparamos com este momento em Israel, que nós chamamos de, é o ponto de chegada desta nação que peregrinou por 40 anos no deserto.
Aqui nós estamos nos deparando diante de um cenário em que nos faz entender que ali Deus estava agora encaminhando para que todas as coisas culminassem na promessa cumprida de Deus. Porque nós temos um Deus que promete e um Deus que cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. O que nós precisamos é estar na sintonia deste tempo de Deus. Nós precisamos estar na sintonia deste tempo do Senhor. Existem pessoas que estão aqui que Deus prometeu, mas também existe nesse mesmo culto pessoas aqui que Deus vai cumprir promessas em um tempo específico. Existem pessoas aqui que estão recebendo de Deus uma promessa, ou vai receber de Deus uma promessa. E tem pessoas nesta noite que vai começar a entrar num tempo de Deus de respostas. Nós já ouvimos nesta noite testemunhos aonde Deus, Ele prometeu e aonde Deus cumpriu. Onde Deus promete, aonde Deus cumpre. Então nesse interlúdio, neste momento entre promessa e cumprimento, nós temos algo que se chama fé. Fé para crer. Fé para crer. Nós estamos num ambiente que sem fé é um ambiente mais horrível para se estar. Mas com fé nós entendemos que Deus habita neste lugar de celebração ao Senhor. Amém? Então a fé nos faz entender que as promessas de Deus para a nossa vida, elas vão se cumprir. E que nós precisamos estar atento naquilo que Deus já deixou escrito pela sua palavra. Então neste momento, a nação de Israel que peregrinou, se depara agora no cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 13, no verso 1, que o próprio Deus chega a Moisés e diz assim: Moisés, separe em cada cabeça de família, ou cada cabeça de tribo, separe um homem, para que seja o seu representante, para ir espiar a terra, e ver que aquilo que eu prometi há todos estes anos atrás a vocês, e vocês caminharam neste período de peregrinação, é uma realidade, que eu vou colocar vocês dentro dessa terra. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu me encho de esperança quando eu vejo Deus falando dessa maneira. Eu não sei vocês, mas eu me encho de esperança em saber que Deus é o Deus que promete, e pelo curso do tempo que nós vivemos, naquilo que nós chamamos de fé, passamos a crer e permanecemos na sua vontade. Nós tocaremos aquilo que Deus prometeu para nós. A Bíblia diz para nós que foi Deus quem disse para Moisés: Moisés, separe os cabeças de tribos e vão para a terra espiar, e vocês vão ver que aquilo que eu prometi a vocês é uma realidade. Então a Bíblia diz que os 12 espias preparados estavam para ir na terra. A Bíblia vai dizer para nós que neste período de ida para espiar a terra, eles ficaram chocados em duas visões. Primeiro, ficaram chocados em ver que a terra realmente era uma terra boa. Realmente era uma terra que Deus havia prometido, e realmente era aquilo que Deus prometeu. Por um outro lado, era uma terra que tinha desafios, porque era uma terra habitável. Era uma terra que havia pessoas naquele lugar. Era uma terra que havia homens, que havia famílias, e que agora Deus havia dito: olha, a medida deles chegou no topo, agora vocês vão entrar na terra, vocês vão tomar a terra e possuir a terra por herança daquilo que eu disse a vocês. Então a Bíblia mostra para nós que depois de 40 dias de peregrinação, dentro daquela terra, conheceram todo o ambiente. Aqueles homens voltam para o deserto, diante de Moisés, e passa o relatório da terra. E é aqui que eu quero nessa noite ministrar a você. Até que ponto você tem fé para crer naquilo que Deus prometeu? Até que ponto você tem fé para tomar posse daquilo que Deus prometeu? Nesta noite é uma mensagem para todos aqueles que têm esperança, para todos aqueles que têm sonhos. Esta não é uma mensagem para os conformados. Esta não é uma mensagem para aquele que se conformou com a vida que vive. Esta não é uma mensagem para aquele que se conformou no ambiente que está. Esta não é mensagem para aqueles que estão conformados, sossegados, acomodados a uma vida que viveram há tantos anos, passando de pais para filhos. Mas esta é uma mensagem para os inconformados. Esta é uma mensagem para aquele que não se conforma. Pastor, não se conforma com o quê?
Não se conforme ver o seu cônjuge precisando da salvação. Não se conforma para aquelas pessoas que estão orando há anos pedindo ao Senhor uma cura. Não se conformam para aqueles que estão clamando ao Senhor por um entendimento espiritual para frutificar no reino. Esta mensagem não se enquadra para aquele inconformado que não se conforma na sua pequenez espiritual e que olha para si e diz assim: Deus é muito mais do que isso. Deus é muito maior do que isso que eu estou vivendo. Esta mensagem é para os inconformados, que Deus vai começar a levantar na cidade de Botucatu, que Deus vai começar a levantar nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Esta é uma mensagem para aqueles que estão diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não me conformo com a vida que eu vivo. Eu agradeço sim por tudo aquilo que o Senhor fez. Eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor operou. Mas o Senhor é muito maior do que isso que eu estou vivendo. Aleluia. O Senhor é maior do que isso que eu estou vivendo. O primeiro passo que nós temos diante de um momento como esse, diante de um relatório como esse, sabendo que Deus nos faz enxergar a terra pelos olhos de outras pessoas. Grave o que eu estou dizendo. Deus nos faz enxergar as suas promessas pelos olhos de outras pessoas. Aleluia. Você está enxergando aquilo que Deus prometeu a você com os olhos espirituais que Deus abriu nesta noite na minha mente. Você só vai avançar em cima desta revelação se você tiver fé para crer. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Você só enxerga, você só consegue enxergar os propósitos de Deus através dos olhos de outras pessoas. Não, pastor, o senhor se enganou. Não. Quando você foi pela primeira vez tocado pelo Senhor, e nesse entendimento de salvação, você levantou a sua mão e disse assim: eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu creio que tudo aquilo que foi ministrado nesta noite é real, então eu quero mudança na minha vida. Você foi tocado naquela noite pelos olhos daquele pregador que ministrou a sua vida, que existe uma vida diferente, que existe um modo de vida diferente, que existe um estilo de vida diferente, que existe um Deus diferente, que existe o poder deste Deus tocando as nossas vidas. Aleluia. Você viu aquilo que o pregador lhe tocou, aleluia, pelo Espírito de Deus e da sua palavra. Aleluia. Você sempre vai ser esta pessoa com as suas mazelas, se você quiser. Se você quiser. Aleluia. Aleluia. Eu espiei a terra nessa noite. A terra é boa. A terra é boa. A terra da presença de Deus, ela é boa. Nós precisamos entender que a terra que Deus tem para nós, olha só, a terra que Deus tem para nós precisa de preocupação e cautela para não desistir dela antes do tempo. Vamos lá. Pastor, como é que eu consigo ter a visão do sonho de Deus para a nossa vida? É entender que o sonho de Deus, ou o propósito de Deus para nós é real. É real. A Bíblia vai dizer para nós, no verso 25 ao verso 27, que o sonho era uma realidade. Por quê? Porque os espias que foram enviados por mandamento de Deus caminharam pela terra e viram pessoas gigantes, homens grandes, carregando um cacho de uva em duas pessoas. Está entendendo? Olha só, é uma realidade. O que Deus tem para a nossa vida é uma realidade.
Porque o verso 25 ao verso 27 vai dizer que eles estavam vendo que a terra realmente era aquilo que Deus havia prometido, manava leite e mel. Era uma terra próspera, abençoada, era uma terra que estava realmente conforme aquilo que Deus disse. De forma a duas pessoas colocarem um varão e colocaram um cacho de uva, e duas pessoas carregaram um cacho de uva em dois. Significado de prosperidade. Então a terra que Deus tem para a nossa vida, ela é real. O que Deus tem para nós é real. Mas nunca espere aquilo que Deus tem para você de mão beijada. Nunca espere aquilo que Deus tem para a sua vida acordando meio-dia. Nunca espere aquilo que Deus tem para a sua vida levando uma vida de Deus vai me dar, manda, manda, manda. Não, porque toda promessa de Deus para a conquista, preste atenção, para a conquista, Deus não faz sozinho. Não porque Deus é incapaz. Deus não é incapaz. Tudo que Ele faz em parceria com o humano. Pastor, não estou entendendo. Tudo que Deus faz para tocar a terra precisa do humano. Para aquilo que eu venha desfrutar, Deus precisa do humano. Não, pastor, eu não aceito isso. Isso é antibíblico. Vamos ver na Bíblia? Tudo que Deus faz para a nossa vida, Ele conta conosco para que nós venhamos avançar para tocar e conquistar aquilo que Ele prometeu. A Bíblia vai dizer para nós que no verso 28 e no verso 29, os obstáculos que eles teriam que enfrentar. Verso 28, e disseram assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, e habitam na terra do sul. E os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam a pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha só, irmãos, não seria lógico Deus dizer assim: a terra é prometida, e quando vocês chegarem na terra, diante da terra, eu vou fazer com que os homens desmaiam e morram, e vocês possuam a terra. Não seria mais fácil? Porque é que Deus disse que eles iriam ter que entrar na terra e conquistar a terra. Porque nada do que vem de mão beijada tem valor. Nada que vem de mão beijada tem valor. Tudo que tem valor para nós é aquilo que nós conquistamos, não que recebemos de mão beijada. Não que recebemos de mão beijada. A Bíblia vai dizer que eles tinham que entrar e conquistar a terra. Não havia facilidades. Deus não queria facilidades. O povo estava lá, mas para que fosse derrotado em batalha. Você acredita que no reino de Deus todas as coisas são assim? Jesus nunca ensinou para nós a facilidade das conquistas. Jesus nunca disse para nós que seria fácil. Jesus nunca mostrou para nós que seria fácil conquistar. Agora olha só, dentre a conquista, irmãos, eu ouvi uma frase de um escritor, eu li uma frase de um escritor no livro. Ele disse assim: a maior pobreza do ser humano não é a falta do dinheiro, é a falta de visão e conquista. Porque a visão leva você a conquistar. Agora olha só, não é só conquista financeira. Eu posso aplicar a conquista à minha fé. Olha só, a minha fé. Jesus ele vai dizer para nós que o reino de Deus é tomado à força, e só os valentes entram por ele. A nossa salvação é tomada à força. Eu tenho que ter uma convicção plena daquilo que Deus espera de mim e aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho que ter uma convicção para a minha salvação. Olha só, da minha família, quando eu me converti, eu fui a primeira pessoa a se converter ao Senhor. Do lado do meu pai e da minha mãe, onde há conversão, não por sucessão de fé, não por sucessão de fé, mas de salvação por encontro. Perdido e foi achado. Eu fui o primeiro. Aí eu me lembro que quando eu cheguei na casa de minha mãe, hoje ela está aqui, uma serva de Deus, glória a Deus, frutifica, profeta de Deus. Mas olha só, quando eu cheguei na casa de minha mãe, eu disse a ela assim: mãe, fui na igreja de crente,
Ai, Fernando, igreja de crente? Vamos ser bobo? Eu falei, eu fui na igreja de crente. Fui na igreja de crente e gostei. Embramei com Jesus. Sabe esse negócio todo de embramar com Jesus? Depois que você embrama com Jesus, irmão, nunca mais você fica bom. Amém? Nunca mais você fica bom depois que você embrama com Jesus, não é? Você pode embramar com Jesus, aí você volta para o mundo que você vivia. Tem alguma coisa, não estou legal, viu? Não estou legal, não sei o que está acontecendo. Não é? Embramou com Jesus, não tem jeito. Aí ela disse assim, ai, Fernando, mas na igreja de crente, mãe, na igreja de crente agora eu sou crente. Eu sou crente, não é? Ela disse assim, mas Fernando, tem aqui um homem aqui que faz o mesmo trabalho que crente faz. Tá lá. Faz os mesmos trabalhos que crente faz, que pastor faz. Ele parece até pastor. Mas que negócio, parece, mas não é. Cresci em 2000. Amém? Olha só. É a primeira prova da minha fé. Por quê? Porque recebemos por herança. E viemos por herança familiar. Em uma religião. Aí teve um dado momento que nós fomos confrontados a nos converter ao Senhor. Aí o primeiro teste da fé, se é aquilo mesmo que eu queria. O primeiro teste para ver se eu estou firmado naquilo que eu passei a crer. A primeira força contrária àquilo que recebo depois da fé. Estou decidido no Senhor. Porque o reino de Deus é tomado à força. E só os valentes entram por ele. Eu tenho que ter a minha opinião. Eu sei que o Senhor fez algo na minha vida. Este Deus fez aquilo que nunca o mundo pôde fazer. Aleluia. Passei a crer. E naquele momento que eu passei a crer, eu recebo de frente uma oposição. E então eu tenho que manter-se forte, firme no propósito. Enfrentar os amigos, colegas, enfrentar as pessoas que estão diante de mim, na vida que eu vivia. Eu tenho que me estar forte, numa convicção. Só os valentes entram por ele. São os gigantes que entram para que eu venha desanimar, parar. Mas aqueles que entendem que está na presença de um Deus de conquista, avança, avança, avança na fé, na firmeza da sua convicção. Aleluia, aleluia. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme em Deus. Deus tem algo a mais para a sua vida. O Senhor é uma fonte inesgotável. Aleluia. Oposição, gigantes, dificuldades. Nunca foi e nunca será empecilho para a conquista. Empecilho para a conquista é como eu enxergo aquilo que me afronta, aquilo que me confronta. Por isso que nós precisamos de uma visão de Deus para entender aquilo que me confronta. A sua maior dificuldade não é a depressão. A sua maior dificuldade não é a doença. A sua maior dificuldade não é o cônjuge. A sua maior dificuldade não é a sociedade. A sua maior dificuldade não é a tentação. A sua maior dificuldade não é o diabo. A sua maior dificuldade é você ter uma visão clara do Deus que você passou a observar, e a sua fé foi designada a Ele. Nós temos que ter a percepção clara e a visão clara daquilo que Deus nos chamou, ou como Deus nos chamou. Se Deus disse, vocês vão entrar na terra, e vocês vão observar a terra que eu prometi a vocês, Deus está dizendo assim, não olhe para os gigantes. Não podemos olhar para os gigantes. Nós temos que entender que todo sonho, projeto de Deus é para conquista. Preste bem atenção, Deus não disse para o povo que daria a eles, mas disse, vocês vão conquistar. Vocês vão passar a conquistar. Então olha só, nós temos que lutar para conquistar, nós temos que lutar para alcançar, nós temos que lutar para prosseguir, nós temos que lutar para não recuar. Nós temos que lutar. Deus já disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo.
Jesus mostrou um caminho como homem. Eu venci o mundo. A Bíblia vai dizer para nós que para que eu conquiste, eu não posso enxergar com os olhos do fracassado. Pegou? Para eu conquistar, para eu caminhar na fé, no propósito, eu não posso enxergar com os olhos do frustrado, do fracassado, do derrotado. Porque para o derrotado tudo é difícil. Aprenda, para o derrotado tudo é difícil. Para o fracassado tudo foi difícil. Se você conseguir olhar o fracassado e ver virtude no fracassado, você é um fracassado a mais na terra. Pegou? Vou repetir. Se você olhar para um fracassado e ver virtude no fracassado, você está fadado ao fracasso e ser mais um fracassado na terra. Deus não chamou-nos para dar ouvidos ao fracassado, ou muito menos ver com os olhos do fracassado. Aleluia! Olha só, pastor, a Bíblia vai dizer que dos 12, 10 espias, no verso 31, verso 33, dos 10 espias, vieram com a seguinte frase: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Primeiro, o fracassado olha para si e nunca vê força suficiente para derrotar os obstáculos. Ele sempre vai olhar os obstáculos mais forte do que a força de Deus em sua vida. Aleluia! Todo fracassado, todo derrotado sempre vai olhar para os obstáculos e vai dizer: isto é mais forte do que eu, ou isto foi mais forte do que eu, não precisa nem tentar. Aleluia. Segundo, e infamaram a terra que tinham espiado. Olha só, infamaram a terra. O que significa isso, pastor? Eles olharam para a terra e viram que realmente a terra era boa, mas eles deixaram as coisas boas e aplicaram os seus olhos para enxergar nas coisas más. Todo fracassado vai infamar aquilo que você quer conquistar. Aleluia! Todo derrotado vai dizer para você que é muito mais difícil e que é impossível e que não vale a pena. Ele coloca a infamação na terra para que você não conquiste aquilo que Deus tem para você conquistar. Aleluia! Aleluia! Glória! Rebadagácia! Deus prometeu. Deus é maior do que tudo e maior do que todos. Que os teus olhos e a tua visão estejam focadas no Senhor, o seu Deus. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Todo derrotado, todo fracassado não consegue ver força em si, só consegue ver as coisas más. A terra realmente era boa, mas não vale a pena. É difícil porque tem gigantes. Aleluia. Ai, não preciso orar tanto para ser o meu filho não, por quê? Porque o meu filho eu já abri mão, já falei, tu quer viver então viva desse jeito. Você pode dizer assim, o seu pode viver desse jeito, porque o meu está nos pés do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, é muito difícil você fazer isso e conquistar isso. É muito difícil para você, porque os meus estão nos meus joelhos confiando no Senhor. Aleluia, a salvação é difícil, do seu esposo, do seu ente querido, a enfermidade é difícil, é impossível para você, mas eu vou continuar crendo até os últimos dias da minha vida, porque Deus vai me levar a conquistar aquilo que você não conquistou. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, nunca caminhe com a visão do fracassado, porque você vai ser levado a viver ao fracasso que ele vive. Aleluia, 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 aleluia. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra
que consome os seus moradores. Olha só, que consomem os seus moradores. Irmãos, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Agora olha só, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Agora olha só, a visão do perdedor, do fracassado, daquele que se frustrou no caminho. Ele vai dizer assim: e dos quais éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui existe, intrínseco nesta frase, está impregnada nesta frase, um espírito de inferioridade que tem assolado muitas pessoas nesses dias. Um espírito de inferioridade. Note, o que viu a terra e que era para transmitir a visão de forma completa, não partidária, ele disse assim: os gigantes são tão altos que aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Irmãos, se eles tivessem dito assim, aos olhos dos gigantes, nós éramos como gafanhotos, ponto final, não teria problema. Porque a dificuldade que está estabelecida diante do confronto, não é pela resposta daqueles que nos veem a vitória certa. Porque as pessoas podem nos ver como coisas que não somos. Existem pessoas que te veem como você não é, te pintam como você não é, que fazem pessoas enxergar como você não é. Agora olha só, o problema está aqui. Eu me colocar como aquilo que eles pensam que eu sou. Eu me comportar como aquilo que eles pensam que eu sou. Aqui está o espírito de inferioridade. Porque quando você sabe que você não é, que você não faz, você avança para a conquista. Aleluia. Agora olha só, quando você se enxerga menor do que aquilo que você está enfrentando de oposição, aí que é o terrível, aí é o fracasso, aí é a ausência da fé, aí é a ausência de Deus, aí é a ausência daquilo que Deus tem para nós, e isto vai levar ao fracasso, à não conquista. E nós temos visto nesses dias que nós vivemos, muito comum isso. Muito comum isso. Nós precisamos ter entendimento qual é a nossa identidade, qual é a sua identidade. Você tem que entender qual é a sua identidade, porque o dia que você descobrir qual é a sua identidade, não existe gigante que não vá cair por terra. Ah, pastor, não é verdade. Não é. A Bíblia vai dizer para nós, um menino franzino, ruivo, de gentil aspecto, chamado Davi, estava acostumado a lidar com as ovelhas de seu pai. O pai fala assim: Davi, eu quero que você vá levar marmita para os seus irmãos. Davi pega a marmita e vai levar para os seus irmãos. A Bíblia diz que quando Davi ouve o gigante dizendo assim: não tem ninguém para pelejar contra mim, Davi olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você viu o que o gigante disse? Sim, Davi, já fazem 40 dias que ele está dizendo isso. Pegou. Todas as pessoas já estão dizendo isso, Davi. Todos os soldados já estão dizendo isso, Davi. Espera aí, estão dizendo isso, somente vocês ouviram, somente vocês estavam aqui, porque a partir do momento que eu passei a ouvir isso, eu sei em quem eu tenho crido, e quem é esse incircunciso. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é este incircunciso? Ou seja, ele não tem promessa, eu tenho promessa.
Nós temos que entender qual é a nossa identidade. Nós temos uma identidade. Mesmo em meio às batalhas da vida que precedem ao momento terrível, até mesmo de morte. Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus estava orando. De repente ele ouve passos vindo, olha tochas de fogo. Ele se levanta rapidamente, passa pelo primeiro grupo, aonde estavam os 3. Depois ele chega até onde estavam os 8 que estavam orando ou dormindo. Chega diante deles os soldados. Um dos soldados pergunta assim: quem é Jesus? Como se não soubesse. Como se Jesus ficasse intimidado diante da multidão que estava vindo contra eles. E ele sabia que tinha chegado a sua hora. Olha só, ninguém consegue desfrutar na vida a glória de Deus sem antes passar pelas lutas, sem antes passar pelas batalhas, sem antes passar pelos gigantes. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda que os gigantes são reais, porém a glória manifestada na vida dos filhos também são reais. Você está num campo de batalha. Jesus, ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, eles caem por terra, se recompõem e novamente pergunta, quem é Jesus? Jesus vai dizer, sou eu. Judas vem na frente, dá um beijo em Jesus. Nem sempre as grandes batalhas são vencidas apenas derrotando gigantes inimigos. Muitas vezes você vai ter até amigo te beijando, dizendo que é amigo. Mas nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Porque conquista não se compara às batalhas enfrentadas. Por quê? Porque as batalhas podem ser doloridas, mas depois das batalhas enxugamos. E depois das batalhas sacudimos o pó, enxugamos as lágrimas e nos levantamos para desfrutar daquilo que Deus prometeu. Aleluia! E nesta noite Deus está dizendo, você vai batalhar pela sua família, você vai batalhar pela causa do Senhor, você vai batalhar pelo propósito de Deus estabelecido nessa terra. Você é um conquistador em nome de Jesus. Porque se depender de mim, você é um conquistador. Aleluia! Aleluia, aleluia, você é um conquistador. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir, eu creio em nome de Jesus. Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você na plenitude, na plenitude. Você vai desfrutar por completo daquilo que Deus tem. Você vai desfrutar por completo daquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir grilhões caindo nesta noite. Eu posso ouvir correntes caindo nesta noite. Eu posso ver portas abrindo. Eu posso ver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ver. Eu posso ver, em nome de Jesus. Você não é aquilo que muitas vezes você acha que você é. Olha, nós somos como gafanhotos perante os gigantes. Nunca tenha a síndrome da visão do gafanhoto. A síndrome da visão do gafanhoto. A síndrome da visão do gafanhoto é essa: todas as coisas são maiores, todas as coisas são mais fortes, todas as coisas, existe um Deus muito maior na nossa vida. Eu não sei você, mas eu já estou vendo pelos olhos da fé. Nós entramos na terra prometida. Eu não sei aquilo que Deus prometeu para você, mas você vai começar a desfrutar daquilo que o Senhor lhe prometeu, em nome de Jesus. Caminhe, não pare, caminhe, não retroceda, caminhe, avance. Não veja com os olhos do fracassado, não se depare com o fracassado e se compare a ele. Deus está mostrando para você. Deus está mostrando para você a terra por este pequeno pregador.
Deus está dizendo para pessoas nessa noite: não pare, não retroceda, continue crendo, continue crendo, continue crendo. A terra é real, a conquista daquilo que Deus prometeu é real. Você vai desfrutar, você vai desfrutar. Você vai desfrutar. Mas você tem que usar a fé. Você tem que usar a fé. A fé alimentada. Olha só como a fé foi alimentada. Eu posso entender, irmãos. A fé foi alimentada de forma maravilhosa. A fé foi alimentada de forma maravilhosa. Por quê? Porque se de 10, olhando a terra, infamaram a terra, de modo ao povo chorar uma noite inteira. Irmão, você consegue entender o que um fracassado pode fazer na vida de alguém? Você consegue entender o que o fracassado pode fazer na vida de alguém? Além dele ser um fracassado, ele consegue desmotivar pessoas. A Bíblia vai dizer para nós, Alexandre, que eles choraram a noite toda, e quando acordaram de manhã estavam com raiva, de forma a apedrejar Josué e Calebe. Terceiro ponto mais importante que nós precisamos observar: se acostume com a bipolaridade das pessoas. Se acostume. Aprenda a lidar com as pessoas, de forma a um dia te tratar bem, outro dia te tratar mal. Por quê? Porque todo conquistador passa por isso. Todo conquistador passa por isso. Talvez você disse: olha, estou indo na igreja, estou fazendo campanha de oração, estou buscando ao Senhor. Pessoas um dia vão falar para você assim: olha, parabéns, faz bem. Mas não julgue-o se daqui a uma semana eles começarem a criticar a sua fé. Dizer assim: olha lá, quanto tempo faz que está orando e nada aconteceu, nada fez. Que Deus é esse? Conquistador se depara em momentos da sua vida que sente a sua vida por um fio. A Bíblia vai dizer que no meio de todos, olha o testemunho de Deus a respeito de Josué e de Calebe. Por causa da posição, tenha um espírito novo. Tenha um espírito novo. Aleluia. Tem um espírito novo. Capítulo 14, no verso 24, diz assim: porém, o meu servo Calebe, porque foi ele que deu testemunho com ênfase, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aleluia. Tenha um outro espírito, ou seja, o que move a minha convicção de fé é o meu espírito recebendo de Deus a palavra de fé, confiança. Olha só, Provérbios vai dizer que o espírito abatido enfraquece os ossos. É aquela pessoa que está sempre para baixo, porque as palavras de fracasso os põem para baixo, redes sociais os põem para baixo. Mas a minha fé, ela tem que ser alimentada pelo Espírito de Deus no meu espírito, e eu tenho que ter um novo espírito. O que é isso? Convicção de quem é Deus, porque eu tenho convicção de quem é Deus, porque eu tive experiência. Espírito novo, um espírito novo. Eu preciso colocar em prática aquilo que Deus me prometeu. Espírito novo. Quando todos estão adversos, eu tenho convicção, vou na contramão de todos. O próprio Deus deu testemunho.
meu servo Caleb tem um espírito novo, tem um espírito diferente. Aleluia. Ele passou a crer e vir na sua crença. Aleluia. Porém eu vou fazer ele entrar na terra e desfrutar da terra. Agora olha só, Josué entra na terra depois da conquista. Já estou encerrando. Depois da conquista, 80 anos tinha Caleb. Quando ele relembra Josué da promessa que Deus fez a Moisés a seu respeito, 80 anos. Ele chega para Josué e diz assim: Josué, estamos velhos, conquistamos a terra ou parte dela, tivemos vitórias, algumas derrotas, por nossa causa. Porém, Josué, você lembra daquele dia que Deus disse para Moisés que eu entraria na terra, tomaria posse dela, e a minha descendência habitaria nessa terra? Sim, Caleb, como não lembrar? Porém, Josué, dê para mim a terra, porque as minhas forças ainda estão como menino. ...80 anos tinha o homem. Ele diz assim: Josué, se você liberar para eu conquistar essa terra, eu estou tão novo quanto aquele dia que Deus me prometeu. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus recompensa a nossa fé em conquista. Depende da visão que nós temos da terra. Porque Josué e Caleb disseram: a terra realmente tem gigantes, é cercada, mas Deus prometeu para nós. Eu quero nessa noite pedir a todos que creem que tem uma promessa de Deus ficar de pé. Se você na Bíblia encontrou uma palavra que alimenta a sua fé, porque assim está o segredo. Assim está o segredo codificado na Bíblia. Nenhuma palavra na Bíblia Sagrada vai se cumprir na vida de ninguém sem antes nós termos intimidade com aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Olhe só, a Bíblia é um livro de códigos que estão acessíveis a todos. A todos. A Bíblia é um livro de códigos que está acessível a todos. Mas a partir do momento que você passa a ter intimidade e alimenta o seu ser espiritual que há em você, nós vamos sendo libertos de certas coisas. Nós somos libertos de certas coisas, inclusive do medo. Inclusive do medo. Porque na Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, que traz para nós inspiração para continuar em meio a uma adversidade, a um obstáculo. Aqui está a voz de Deus. Aqui está a voz de Deus, que passa a ser verbalizada pelo ministro, pelo pregador, do qual transmite-a. E quando você descobre na Bíblia algumas palavras que te inspiram a permanecer na fé, a alimentar a esperança, ter convicções pessoais acerca da sua vida em Deus, para não ficar confuso e errante pelo caminho, você precisa descobrir na Bíblia, você precisa deixar esta palavra tocar o seu ser, porque isto vai alimentar a sua fé. Olha só, quando Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor, e perto da meia-noite as cadeias tremeram. Os presos foram soltos das celas, mas não da cadeia. Foram soltos. E a Bíblia vai dizer para nós que o guardião da cadeia, ele vai para se matar. Ele vai para se matar. Paulo diz assim: não faça isso, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Aí Paulo vai dizer assim: crê no Senhor Jesus
será salvo tu e tua casa. Agora olha só, aqui está o segredo, aqui está o segredo. Olha só, aqui está o segredo. Porque a Bíblia, ela termina na libertação da cadeia de Paulo e Silas, mas não mostra para nós os dias que se passaram. A Bíblia só vai mostrar para nós que, saindo Paulo da cadeia, foi para a casa daquele homem e batizou ele e toda a sua família. Aleluia. Foi uma palavra liberada: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quando a oportunidade de Paulo sair da cadeia, por liberdade plena, não condicional, liberdade plena, Paulo foi visitar a casa do carcereiro. Chegando lá, ele é recebido pelo carcereiro. Paulo fala assim: como vai você? Ele vai dizer assim: paz do Senhor, meu irmão. Porque tinha uma palavra liberada. Ele entendeu que ele e sua casa era importante para Deus. Conquistaram a salvação por uma palavra liberada, caminharam pela fé. Ele entendeu o evangelho da salvação. Ele e toda a sua casa foi batizado. Sabe o que Deus está dizendo assim para nós? Ó, se você pegar uma palavra e alimentar a sua fé e caminhar em cima desta palavra e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, viver conforme você pensa ou imagina, Deus vai cumprir princípios na sua vida. Deus vai cumprir princípios na sua casa. Deus vai cumprir princípios na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Continue na fé, alimente a fé, porque o Deus que inspira a fé está aqui e dizendo: você vai avançar, você não vai ser derrotado por esse gigante, você vai ser alguém que vai ser referência para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas. Deus vai prosperar a sua vida. Tenha fé, tenha fé. Tenha fé, aleluia. A Tamires disse: eu quase perdi a fé, duvidei, ó, de uma palavra que eu ouvi, mas será? Passou a crer, através de algo que Deus permitiu. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai cumprir promessas na sua vida se você crer. Você crê? Você pode dizer assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda enfermidade será tirada do meio da minha família. Toda prosperidade virá sobre a minha casa. Haverá bênção, salvação, alegria, prosperidade, porque eu creio no Senhor, no Senhor, no Senhor. Se você crê, aplauda a Ele em nome de Jesus. Celebre ao Deus de toda a graça. Aleluia. Celebre ao Deus de toda a graça. Eu quero ouvir o teu testemunho, como Paulo testemunhou a manifestação de Deus na vida do centurião. Aleluia. Amém. Eu creio em nome do Senhor Jesus que esta palavra não veio em vão. Ela está alimentando o nosso ser espiritual nessa noite. Você crê na salvação? Se você crê na salvação, cultive ela na sua vida, permaneça, não deixe os frustrados, os derrotados olhar para você e fazer você enxergar com os olhos deles. Em nome do Senhor Jesus, viva você para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha só, tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor? Seja aqui físico ou seja pela internet. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor? Se tiver, tem um link aí, clique no link. Tem um pessoal que vai te responder aí e vai te ajudar, amém? Se você quiser repetir comigo essa oração, você que está entregando a sua vida, tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Dizer assim: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu não consigo viver, porque eu preciso de tudo, e tudo que tem à minha volta não preenche, eu quero Deus. Tem alguém? Amém? Se tiver na internet, eu quero junto com você, que você repita essa oração.
Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nesta noite, eu me entrego ao Senhor e creio na salvação da minha alma, na libertação, creio na cura, creio na bênção do Senhor sobre a minha vida, onde eu estou. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, que nunca seja apagado, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu creio numa nova vida que há, neste momento, tocando a sua vida aí. Eu creio numa nova vida. Um espírito novo está entrando em você. O Espírito de Deus está entrando em você e tocando o seu espírito, fazendo o seu espírito novo nesta noite, mudando a sua convicção, em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa entregou a sua vida ao Senhor, e nós aqui neste momento pedimos a Ti, Deus, visita esta pessoa, faz desta pessoa de fracassado a vitoriosa, faz ela entender e crer, Senhor, nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? E que ao sair deste lugar, você entenda, você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus que está conosco, amém? Existe um Deus que está conosco, Ele te guarda, Ele te livra, como uma sombra, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus, você recebe? Você recebeu sementes nessa noite, você precisa lançar na terra boa, a terra da obediência, a terra da fé, a terra do ânimo, a terra da coragem, a terra para avançar. Se tudo até hoje deu errado, foi porque você andou no seu entendimento, na sua vontade. Passe agora a andar na vontade do Senhor e desfrute de toda a paz, a alegria que Ele tem para você, em nome de Jesus, amém? Lance na terra da obediência, em crer, em viver esta palavra que foi ministrada. Você viu as promessas pelos meus olhos que transmiti a você, em nome de Jesus. Viva intensamente no Senhor, amando ao Senhor, porque o Senhor te dará vitórias no meio desses gigantes, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus abençoe.